A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a mensagem desta tarde tem como tema acrescentando perseverança, a tenacidade que não quer desistir. E nós vemos essa palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Nós já apresentamos a você a mensagem relativa ao conhecimento e ao domínio próprio, e hoje vamos trazer o tema da perseverança. Nós sabemos que Pedro, segundo esta passagem, nos mandou acrescentar domínio próprio à nossa vida antes de falar na perseverança. Mas na realidade, as duas qualidades andam de mãos dadas. O domínio próprio tem que vir em primeiro lugar, porque sem o domínio próprio, a pessoa nunca poderá desenvolver a perseverança, a paciência. O domínio próprio é necessário para cultivar a perseverança. E a perseverança é manter-se firme, porque quem tem perseverança sabe aguentar. Fica estável, não importa o que aconteça. E a razão por que algumas pessoas nunca recebem nada da parte de Deus é que não têm perseverança. Não suportam nada e desistem com muita facilidade. Tiago diz: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Capítulo 1, versículo 3. A provação da nossa fé subentende que haverá algumas coisas a serem suportadas. Leia, por exemplo, a respeito da vida de Paulo, de Pedro ou até mesmo de Tiago. Esses homens souberam o que era perseverar. Aguentaram apedrejamentos, açoites e muitos outros tipos de perseguições e de oposição. Mas sabiam como crer em Deus. Mantinham a sua fé em Deus. E o poder e a graça de Deus bastavam para acompanhá-los vitoriosamente diante de cada dificuldade. E assim, eles se saíam como vencedores. A Timóteo, Paulo disse, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Algumas pessoas acham que apenas pelo fato de andarem pela fé não terão mais problemas, provações, aflições ou tribulações durante a sua vida. Mas infelizmente não é assim que acontece. Não sei qual é o tipo de fé, a sua, mas a fé é aquela que nós achamos na palavra de Deus. No mesmo instante em que você começa a andar pela fé e a crer na palavra de Deus, sabe o que acontece? O diabo vai se aproximar para saber se você realmente está sendo sincero naquilo que você diz ou se você é uma pessoa apenas de palavras vazias. Existem muitas pessoas que, na verdade, falam do bom combate, mas não conseguem realmente combater o bom combate da fé. Sabe por quê? Desistem logo. Logo que surge uma dificuldade. E a fé delas é fraca. Quando a situação fica séria, elas não têm perseverança, não têm paciência para suportar os tempos difíceis. Mas a perseverança e a tenacidade nas horas difíceis produzem a fé genuína e forte. Foi por isso que Tiago mandou, no primeiro capítulo, nos versículos 2 a 4, o seguinte: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja bem, você pode ter por motivo de toda alegria, porque você sabe que à medida que você persevera e fica firme, a sua fé vai se tornar mais forte. Você não se regozija pelo problema, não, nem agradece pela provação. Você agradece a Deus e se regozija pelo fato de que Ele vai te libertar de tudo isso. E você, com certeza, sairá fortalecido da provação. Ninguém já recebeu algo do Senhor na dimensão natural ou na espiritual sem demonstrar perseverança. Você não pode ter sucesso em nada sem perseverança, sem tenacidade. Algumas pessoas parecem pensar que a fé é um golpe para um enriquecimento rápido. Não é assim. A fé verdadeira sabe o que é perseverar e aguentar até vir a resposta. E a razão por que muitas pessoas nunca recebem respostas da parte de Deus, sabe qual é? É porque desistem cedo demais. Antes do tempo determinado para a resposta, essas pessoas perdem a paciência e param de confiar em Deus. E a sua fé logo acaba. A Bíblia diz que mediante a fé e a perseverança que herdamos as promessas. Isso você pode constatar no livro aos Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Todo mundo gosta quando falamos de fé, mas muitos não querem ouvir falar em perseverança. Gostariam até de eliminar essa palavra da Bíblia Sagrada. Mas o sucesso na oração vem somente através da perseverança. Daniel é um exemplo disso. Você se lembra da ocasião em que ele orou? E então esperou e esperou e esperou. Esperou 21 dias antes de receber uma resposta. E se Daniel era semelhante a todos nós, pode ter a certeza que ele estava estranhando a demora na resposta. Então chegou um anjo e mostrou algo a ele. Lá em Daniel 10, 12 está escrito: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu estou aqui. Veja, desde o primeiro dia foi ouvida a oração de Daniel. E quando o anjo finalmente chegou, talvez Daniel estivesse com vontade de dizer: por onde você tem andado? Não sabia que eu estou aqui, esperando o tempo todo? Mas o anjo lhe contou que foi em razão do príncipe da Pérsia, que é um dominador diabólico nas regiões celestiais, que fez com que o anjo se atrasasse. O anjo tivera que lutar a fim de poder chegar até Daniel com a resposta à sua oração. Durante 21 dias, Daniel esperou. Foi a tenacidade de Daniel, a sua perseverança, que garantiu a resposta. Mas muitas vezes nós cancelamos a resposta porque desistimos de tudo antes mesmo dela chegar. Perdemos todo o terreno que já conquistamos quando recuamos cedo demais. E eu te digo, permaneça na perseverança e na tenacidade. Persevere até que a resposta chegue. Mas o problema de muitas pessoas é que querem receber tudo rapidamente em suas mãos, como se fosse
entregue numa bandeja de prata. As pessoas sempre querem a solução fácil. Então, eu te digo, mantenha-se firme na luta quando as coisas ficarem difíceis. Não desista. Você descobrirá que tipo de caráter tem quando a vida exigir perseverança e tenacidade. Muitas pessoas falam bem de si mesmas, mas há momentos em que a gente descobre que a verdadeira dedicação para ficar firme é lutar até o fim. E quando a caminhada se torna áspera, aqueles que só falam da boca para fora não perdurarão. Pessoas desse tipo desaparecem quando as coisas começam a esquentar. Mas aqueles que têm dedicação ficarão firmes, manter-se-ão firmes, inabaláveis, fortes. Isto é perseverança, tenacidade. Nos dias de hoje, as pessoas gostam de gritar e de ficar emocionadas quando se fala de fé, de cura, de prosperidade e das bênçãos divinas. Mas muitas vezes não querem ficar por perto na hora de ouvirem algo sério, tal como a dedicação, o compromisso, o pecado, o dízimo ou a aprimoração do caráter. Se você quiser verdadeiramente ser um sucesso em alguma coisa, precisará manter um compromisso firme com o Senhor. Se você assumir o compromisso de andar com Deus, você vai viver à altura deste compromisso. Mas as pessoas, muitas vezes, não querem falar em dedicação ou firmeza na fé. A verdade é que somos basicamente impacientes na nossa vida todos os dias. E a mesma atitude, ela é repassada para a vida espiritual. As pessoas ficam impacientes, por exemplo, na fila do banco, do supermercado, e às vezes até se sentem insatisfeitas com Deus. Sabe por quê? Porque são impacientes. E esta é uma atitude que devemos mudar. Uma das maneiras principais de você medir a sua maturidade espiritual é medir o seu nível de paciência. Uma ótima maneira de medirmos a nossa paciência é vermos a nossa reação diante dos entes queridos não salvos. Se não estiverem aceitando a salvação tão rapidamente quanto desejaríamos, o que fazemos usualmente? Nós nos metemos no meio e tentamos forçar os acontecimentos. E então estragamos tudo. Se não virmos alguma coisa acontecer imediatamente, começamos a perder a paciência. Passamos então a falar todos os tipos de dúvidas e de incredulidades. Pela nossa impaciência, anulamos todas as orações em favor delas. Com as dúvidas, incredulidades e falta de paciência, desfazemos tudo quanto já foi edificado em nosso favor, através das orações. Sem grande paciência, não pode haver grande fé. Sem grande fé, não há grandes vitórias. E você não alcançará grandes vitórias se não houver batalhas. É por isso que o viver cristão é chamado o bom combate da fé. Ninguém ganha uma vitória sem participar da luta. E você não vencerá na luta ficando sentado, olhando, sem assumir um compromisso. A maioria das pessoas são apressadas. E citamos um só versículo na Bíblia. Esperamos 15 minutos. E se parece que nada acontece, desistimos. Às vezes, ficamos dispostos a esperar até mesmo 24 horas. Então, voltamos a bater na porta de Deus. Ei, Deus, o que está dando errado? Para que tanta demora em atender a minha oração?
Foi ontem que citei a tua palavra e ainda não surtiu efeito? O que é isso, meu Deus? Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, é a provação da sua fé que opera a paciência, a perseverança. O que você faz quando você já orou e parece que nada acontece? Você toma uma posição firme e se mantém em pé por tanto tempo quanto for necessário. Isto é fé. Enquanto você fica esperando, você se regozija e considera tudo uma grande alegria. Sabe por quê? Porque você sabe que ainda que você não veja nada acontecendo diretamente diante dos teus olhos, Deus está operando em seu favor. Você se mantém na paciência, confiando em Deus e na sua palavra, porque você sabe que ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Ele sabe bem melhor do que nós qual é o momento certo. A paciência ajudará você a perseverar até a meta final. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em 1 Coríntios 9,24 está escrito: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Nós nunca ganharemos o prêmio se não perseverarmos. E aquela perseverança provém da disciplina. Aqueles atletas que correm a maratona, por exemplo, não se levantam certa manhã dizendo: pois bem, acho que eu vou correr essa corrida ou aquela maratona. Nem sequer podem participar dessas corridas sem terem se qualificado para elas. Não podem sair para correr, por exemplo, uma corrida de 40 quilômetros só porque acham que seria divertido. Pelo contrário, os atletas saem todos os dias para treinar o corpo. A perseverança, a paciência e a disciplina fazem parte da vida deles. E é por isso que conseguem entrar numa competição, correr e ainda correr até a meta final. Jesus Cristo já fez de cada filho um super vencedor. No fim da corrida, que é a vida, um prêmio glorioso nos aguarda. Mas sem perseverança, nem sequer chegamos até a meta final. Algumas pessoas estão procurando prêmios antes mesmo de estarem prontas para eles. Na realidade, esse é um dos maiores obstáculos para a pessoa receber algo da parte de Deus. As pessoas dão um pulo para frente só na base da fé, crendo em Deus para receberem coisas, sem estarem prontas para isso e antes de terem a consciência daquilo que vai surgir diante delas. Antes de terem a palavra de Deus a respeito da questão, adiantam-se e procuram ter fé para receber, por exemplo, milhares de reais, sem nunca ter tido fé para R$1. Davi não chegou a enfrentar o gigante antes de obter experiência prévia com o leão e com o urso. Davi tinha total confiança que podia enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque Deus estivera com ele quando confrontou o leão e o urso. E eu digo para você, nunca desista. Você sabe o que fazer quando a vida lhe dá um golpe forte? Você continua com perseverança na palavra de Deus e se recusa a desistir. É assim mesmo. Talvez você não goste de ver lutas de boxe, mas há uma coisa que todo pugilista sabe: não pode desistir. A estabilidade é sinônimo de paciência.
Uma das características principais que, por exemplo, o departamento pessoal de uma firma procura numa pessoa a ser admitida a um emprego é a estabilidade. Examina os registros do trabalho que aquela pessoa fez no passado para verificar se ela é estável. Sabe por quê? Porque sabem que a estabilidade afeta todas as áreas da vida. Também afeta a maneira de um funcionário dar conta do seu emprego. A estabilidade afeta a qualidade do seu trabalho. A pessoa instável, impaciente, está sempre pulando de emprego em emprego. Envolve-se primeiro em uma atividade e depois em outra, nesse plano e naquele, mas nunca atinge o verdadeiro sucesso, porque não está disposta a permanecer firme quando surgem as dificuldades. E aí nós verificamos que ninguém cresce desta forma. Você nunca terá sucesso desistindo quando chegarem os momentos difíceis, tanto no âmbito natural como nas questões espirituais. Imaginemos, por exemplo, alguém que quer ser um encanador. Digamos que o seu sonho é chegar um dia e ser dono de uma firma de serviços de encanamento. Resolve que é isso que você quer fazer com a sua vida e imagina, por exemplo, onde vai começar. Lá em cima? Não. A pessoa começa lá embaixo, na lama, barro e sujeira. Às vezes, o ajudante de encanador precisa rastejar debaixo de casas onde houve vazamentos de água, onde o local fica lamacento, mal cheiroso, sujo e quente. Não há ventilação ali e, além do mais, incontáveis micróbios. Imagine que já no primeiro dia do serviço, o ajudante de encanador diz: deixa isso para lá, eu não quero me sujar lá embaixo. Desistindo assim, nunca realizará o serviço, nem o sonho de vir a ser dono de uma firma próspera de serviços de encanamento. Mas se ele ficar perseverante no serviço, se mantiver a paciência e aprender todas as técnicas profissionais, chegará a ser promovido. Sabe por quê? Porque a paciência sempre levará a pessoa à promoção. Alguém disse certa vez: saber esperar é o grande segredo do sucesso. Outra pessoa, quando lhe perguntaram o segredo do seu sucesso, disse: fiquei firme. A paciência sempre traz recompensas para os justos. E a Bíblia nos fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos e irmãs, a paciência aprimora a nossa firmeza de caráter. Quanto mais cedo aprendemos o hábito de reagir com paciência e não com impaciência, diante das surpresas da vida, tanto mais fácil será a nossa caminhada da fé ao atravessarmos essa vida terrestre. Precisamos ser pacientes com Deus, conosco mesmos e com o próximo. A paciência é a capacidade de continuar a obra, não importam quais sejam as circunstâncias. Paulo louvou a igreja em Tessalônica com as seguintes palavras, que você pode conferir na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. No momento que essa epístola foi escrita, a igreja saiu como era passar por perseguições e tribulações severas. Nós não estamos sofrendo nada semelhante àquilo que eles suportavam, mas enquanto estivermos na terra, vamos
dar de encontro com coisas que precisaremos suportar. Assim, conseguiremos fazer, ao acrescentarmos perseverança à nossa fé. E, para concluir, veja o que Tiago escreveu no capítulo 5, versículo 11. Temos por felizes ao que perseveraram firmes. Então eu te digo, seja perseverante em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, muitas vezes ficamos impacientes porque a bênção não chega, porque o milagre não acontece, porque a dificuldade permanece. Mas nesta tarde nós estamos aqui para lhe pedir que o Senhor não permita, Pai, que venhamos desistir rapidamente das coisas, que venhamos, na verdade, permanecer firmes, Pai, aguardando de Ti a bênção e a resposta. Daniel esperou 21 dias por uma resposta. Então nós também devemos ter a sabedoria em esperar, em aguardar, em perseverar até obtermos a nossa resposta em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Eu convido você, meu irmão, a minha irmã, se você gostou dessa mensagem, a deixar o seu like no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Lembrando que no sábado temos a nossa programação de rádio na Rádio Logos 105,9 FM São José dos Campos. Você pode acessar o site www.radioamiga.com.br e depois clicar no ícone Rádio Logos São José dos Campos. O programa acontecerá das 15 às 18 horas. E também eu gostaria de já deixar aqui o telefone, se você quiser pedir oração. E o número é 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém, graças a Deus. Glória a Deus.